A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vidas de professores e alunos da escola bíblica, também aqueles que amam a palavra de Deus e desejam aprender mais e mais dela. Se você está chegando agora nesse canal, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, inscreva-se neste canal e ajude-nos a divulgar a palavra de Deus, compartilhando os vídeos deste canal nas suas redes sociais. Eu trago a vocês os conceitos da palavra de Deus, da lição bíblica da CPAD, a obra da salvação, no seu 4º trimestre. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu lembro a todos que nós temos aula para juvenis com o professor Juninho. Eu deixo o link na descrição deste vídeo também, aula para jovens, e também o blog Auxílio ao Aluno EBD está na descrição deste vídeo. Nós já estamos chegando à lição de número 9, arrependimento e fé para a salvação. O nosso texto áureo desta lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática, o arrependimento do pecador, é o primeiro passo para receber pela fé a graciosa salvação de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos 37 a 41. Muito bem, nós vamos falar nesta pré-aula de arrependimento e fé para a salvação. Arrependimento, você pode encontrar a definição desta palavra já no primeiro tópico da sua revista, quando diz assim que no Antigo Testamento, arrependimento significa mudança de ideia ou de propósito, no sentido de abandonar o pecado, voltando-se para Deus de todo o coração, alma e força. Porém, é a palavra no sentido grego do Novo Testamento que nós vamos abordar nesta videoaula. Então, no Novo Testamento, a palavra para arrependimento é, na verdade, metanoia, que fala de uma verdadeira mudança de mente, mudança do homem interior, uma mudança profunda e radical. Então, a palavra metanoia é a que aparece no grego para ser traduzida no português por arrependimento. A outra palavra que é trabalhada na nossa lição, arrependimento e fé para a salvação. Então é fé. Fé vem do grego pistis e pode significar diferentes tipos de fé, né? E você vai encontrar aí no segundo tópico da sua revista, falando ali da fé natural e também da fé salvífica. O que é a fé natural? É a aceitação intelectual de certas verdades acerca de Deus, mas não acompanhada por um compromisso com o Evangelho. A fé salvífica é diferente, é uma atitude do intelecto e do coração para com Deus, em que o homem abandona a vida de pecado para confiar exclusivamente na obra salvadora de Cristo na cruz. Então é desta maneira que o nosso comentarista pontua aí esses conceitos. Nosso comentarista é o pastor Clayton, de Joinville, Santa Catarina. Para entender aí
como se dá aí a mecânica da salvação, então vamos abordar aí a nossa verdade prática. O arrependimento do pecador é o primeiro passo. Então sempre que os apóstolos vieram pregar, até mesmo Jesus Cristo, como eu vou mostrar aqui no texto que vou ler, o primeiro passo é arrependimento, é reconhecer o estado em que se encontra e arrepender-se. Arrependimento é, então, como nós vimos aí, metanoia, uma mudança profunda e radical da mente e do seu ser interior. Arrependimento é diferente de remorso. Então, o primeiro passo é o arrependimento para receber pela fé a graciosa salvação de Deus. Então, vamos mostrar aqui alguns versículos da palavra de Deus em que nós vemos essa verdade implícita. No Evangelho de Marcos, o capítulo 1, você pode utilizar aí estes versos na sua aula. Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versículos 14 e 15 diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, veja bem a ordem que o Senhor Jesus está falando aí. Arrependei-vos e crede, e tenham fé no Evangelho. O primeiro passo, o arrependimento, e depois exercitar a fé, que é um dom de Deus. Você também vê este convite ao arrependimento no nosso texto áureo, Atos 2:38, que é a pregação de Pedro logo após a descida do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes. Pedro levanta-se dizendo: arrependei-vos. O primeiro passo, arrependei-vos, depois cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e depois receberão o dom do Espírito Santo. Então, a mensagem de Pedro também começa com arrependei-vos. No livro de Atos dos Apóstolos, também, capítulo 3, o capítulo seguinte, versículo 19, nós vemos aqui novamente o discurso de Pedro ao povo, e diz assim, Atos 3:19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então começa como? Começa com arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então nós vamos ver, queridos, nesta mecânica da salvação, de como a salvação se dá ao homem, que o primeiro passo é o arrependimento, depois este homem exercitar a fé, que é um dom de Deus. Este dom de Deus, a graça e a fé, é dada a todos, mas é necessário que o homem exerça, porque se o ser humano quiser, ele pode resistir sim à graça de Deus. Então, arrepender e ter fé. Vamos dar uma olhadinha novamente no segundo tópico da nossa lição ali, a respeito da fé salvífica. No meio do segundo subtópico, nosso comentarista diz que a fé é um dom de Deus, e isso está claro em Efésios 2:8, cujo autor é Cristo, Hebreus 12:2, e que se origina do ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 17. Algo imprescindível para se obter a salvação. Então é necessário que o homem exerça a fé. Olha só, embora um dom de Deus, a fé precisa ser exercida pelo crente para confirmar a sua salvação. Por que é importante nós pontuarmos aí este conceito? Porque está se
expandindo pelo Brasil a doutrina calvinista, principalmente por causa da mídia, da internet, sempre presente na internet, e aos poucos vai se expandindo, e que fala que a fé é um dom de Deus, concordamos com isso, a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso é dom de Deus, mas esta salvação pela graça, mediante a fé, é dada a alguns, somente aos eleitos, somente a um grupo específico. Então Deus elege, predestina uns para a salvação, automaticamente os outros ele deixa de salvar e vão para a perdição. Por mais bem elaborada que seja esta doutrina, por melhores que sejam os teólogos que a propagam, essa doutrina não é verdadeira, porque, como mostramos em vídeos anteriores, a palavra de Deus deixa bem claro que o Senhor quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação, conheçam a Jesus e sejam salvos por Ele. Então a Bíblia diz que Deus não quer, que Deus não tem prazer em que nenhum homem se perca. Deus quer que todos os homens conheçam a Jesus e sejam salvos por eles. Então esta graça de Deus, este dom de Deus aí, ele é dado a todos, mas nem todos vão exercitar. Então este é um conceito muito importante. A eleição ela não é incondicional, ela é condicional. A graça não é irresistível, a graça é sim resistível. Então o homem ele pode rejeitar o Salvador. Aí alguns vão dizer, mas então, se o homem pode resistir à graça de Deus que é ofertada, e se depende a graça e a fé como dom de Deus dependem de uma resposta humana, logo o agente principal no processo da salvação é o homem e não Deus. É isto que dizem os teólogos calvinistas a respeito do conceito bíblico arminiano. Então, eles dizem que nós colocamos o homem no centro. Então, a salvação depende do homem, porque nós cremos e falamos que o homem precisa responder à graça, responder à fé, exercitar a fé para ser salvo. Ele não é eleito incondicionalmente de maneira nenhuma. Quando os calvinistas nos acusam, deste feito, eles não têm razão, porque veja bem, um mendigo está na rua com fome, com sede, prestes à morte, e passa alguém bondoso e pela sua dádiva dá alimento, dá dinheiro, dá roupas àquele mendigo. O que o mendigo faz? Estende a mão. O ato do mendigo estender a mão não lhe dá nenhum mérito. Este mendigo, ele não pode bater no peito e dizer que ele tem o mérito de ter recebido aquela dádiva, de maneira nenhuma. Nós éramos pobres, nós estávamos no lixo, nós estávamos destinados à perdição. Deus, através de Jesus Cristo, da sua vinda ao mundo, ele concede salvação a todos os homens. Então nós apenas estendemos as mãos, abrimos os braços e declaramos que dependemos dele para ser salvo. O ato de nós crermos não nos dá nenhum mérito. E por toda a Bíblia, os ensinos de Jesus Cristo e também dos apóstolos deixam isto bem claro, que existe sim a necessidade do homem crer. Veja bem as palavras do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, olha só, quem ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir, e crê naquele que me enviou, precisa crer.
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então aquele que ouve, Jesus está falando, a minha palavra, a fé vem pelo ouvir, e crê, e tem fé, e exerce a fé. Este sim tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essas palavras, elas saíram dos lábios do Senhor Jesus. Então, existe sim a necessidade de todo ser humano, para ser salvo, arrepender-se e ter fé para chegar ao conhecimento da salvação. Aí, é claro, muitos vão levantar algumas objeções, e, por exemplo, como se dá a salvação daqueles povos que nunca chegou ninguém levar o Evangelho. Este é um ponto muito polêmico, eu não vou entrar aqui. Outro ponto muito polêmico é se fé é totalmente imprescindível para a salvação, como que um recém-nascido, uma criança de colo, pode ser salvo. Dá um debate infinito isso, mas com certeza a salvação ela se dá pela graça mediante a fé. No caso das crianças, o próprio Senhor Jesus disse que das tais é o reino dos céus. Até porque as crianças não estão no estado pecaminoso, elas não têm um pecado, não herdam pecado do pai, dos avós, de maneira nenhuma, como alguns creem, através da doutrina do pecado original, que foi criada por Agostinho. Essa doutrina não é bíblica, nós sempre deixamos isso bem claro aqui neste canal. Então, as crianças, no caso, os recém-nascidos, eles são salvos automaticamente, porque não têm pecado, e das tais é o reino de Deus, conforme afirma o Senhor Jesus. Mas é necessário que todos nós, que podemos decidir, que estamos em condições de decidir o nosso futuro, nós temos a liberdade de escolha. Então, muitos calvinistas, eles se apoiam em Efésios 2:1, quando o apóstolo Paulo disse: estando vós mortos em vossos delitos, vos vivificou. Então eles dizem que morto não pode decidir nada, que morto não sente, que morto não tem condição de ter nenhum livre-arbítrio. Isto não é verdade, porque como que o Senhor Jesus vai pregar esta mensagem? Arrependei-vos e crede no Evangelho, conforme ele diz aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Jesus chamando, arrependei-vos e crede no Evangelho, creiam no Evangelho. Como que Jesus falaria essas palavras se ele sabia que o homem estava morto e não poderia responder a este chamado? Então, é claro que isto é uma exegese, é forçar o texto de Efésios 2:1. O Senhor Jesus sabia muito bem que o homem poderia crer, porque ele, o Senhor, estava dando esta possibilidade ao homem de crer no Evangelho e ser salvo através da pregação do Evangelho dele. Se esses conceitos foram úteis para você, não deixe de compartilhar este vídeo, deixe aí o seu joinha, inscreva-se neste canal e não deixe de divulgar aí os nossos vídeos para os seus amigos, para os irmãos da sua igreja, para outros professores da EBD, e continue orando por nós, em nome de Jesus.